Fala pessoal, vamos aqui para o nosso quarto vídeo, essa série de vídeos sobre instrumentação. Hoje nós vamos estar encerrando aí os conceitos iniciais de instrumentação, né? Vamos estar vendo aí conceito de zona morta, esterese, beleza? Então se você não viu os últimos vídeos, vou deixar a playlist aqui também no card para você poder acompanhar. E vamos dar prosseguimento. Aí, mais um termo que a gente tem aí da instrumentação é a precisão, né? O que ela é? É uma medida de concordância entre determinações repetidas de uma mesma grandeza. Normalmente, né, ela é quantificada como desvio padrão de uma série de medidas. Então, o que ela é? Você mede x medidas 10 vezes a mesma coisa, e aí, se você tiver 10 vezes o mesmo sinal, o mesmo valor certinho, extremamente preciso. Normalmente varia alguma coisinha. E aí você calcula o desvio padrão dessa tua amostra, né? No caso do exemplo, 10 valores diferentes. Esse desvio padrão vai ser a precisão daquele instrumento de medida, beleza? Aí vamos para exatidão. O que seria exatidão? A gente pode definir como sendo o maior valor de erro estático de um instrumento, que o instrumento pode ter ao longo da faixa de trabalho dele, né? Da faixa, o range dele. Ou ainda nós podemos definir como o grau de concordância entre o resultado de uma medição e um valor verdadeiro do mensurado. Como que a gente... Exatidão. Então, como é que a gente pode definir a exatidão? A gente define ela como sendo o maior valor de erro estático que o instrumento pode ter ao longo do seu range, além da sua faixa de trabalho, né? Então, ele é uma medida, né, que é a distância estimada entre o valor verdadeiro, nominal, tomado como referência, né? Vamos pegar aqui um exemplo, né? Eu tenho um instrumento com range que ele vai de 50 a 150 graus Celsius. Ele está indicando 80 graus Celsius. E sua exatidão é de mais ou menos 0,5% do span. Sendo que 0,5% é igual a meio, né, dividido por 100, claro. E o span dele é de 100 graus, né? Porque se o range vai de 50 a 150, eu tenho 100 graus aí de diferença entre os dois. Portanto, se ele está me indicando 80 graus Celsius, a temperatura pode estar... Vamos lá. Eu li está 80 graus Celsius, só que ele tem uma exatidão de 0,5% do span. 0,5% de 100 é meio, né? Então, minha temperatura, que ele está indicando 80 graus, ela pode estar qualquer coisa entre 79,5 e 80,5. Já que a exatidão é sempre para cima e para baixo. Deu para entender? É de novo aquele conceito lá das pesquisas de Ibope. Margem de erro, que seria a exatidão. Ok? Aqui a gente tem uma imagem para poder diferenciar as duas, precisão e exatidão, né? Então a precisão geralmente é associada com erros aleatórios do processo de medição, ou seja, o quanto o nosso processo é sensível a erros aleatórios, ruídos aleatórios do sistema, enquanto que a exatidão ela está associada a fontes sistemáticas, por exemplo, o erro aleatório e o erro sistemático. O erro aleatório causa falta de precisão e o erro sistemático causa falta de exatidão. Beleza? Nessa imagem que a gente vê, ó, no primeiro, o atirador foi exato, mas ele não foi preciso. Porque apesar de apertar, apesar das flechas, 3 flechas que ele jogou, tá perto do alvo central, os dados são disparados distantes um do outro. Tá vendo? Ou seja, ele está mais próximo do valor certo, do centro ali, porém está cada um para um lado. Aí no segundo, o segundo atirador. O atirador foi preciso, percebe que ele acertou as 3 flechas no mesmo ponto, mas não foi exato, porque as 3 estão igualmente longe do meio. Seria um equipamento que dá sempre o mesmo valor, está sempre errado. Por outro lado, aqui, ó, o terceiro ele foi extremamente exato e preciso. Ele acertou as 3 flechas no valor certo, da mesma maneira. Já o quarto não foi nem exato nem preciso. Você errou as 3 flechas, bem distante umas da outra, não está nem perto do meio.
Isso aí acho que fica bem claro nessa cabeça quando a gente tiver essa imagem, né? Vamos lá, tá quase acabando aqui, mas alguns conceitos apenas. Então, a zona morta é a máxima variação que a variável possa ter sem provocar variações na medição. Vamos pegar isso com um exemplo. Tá? Eu tenho um instrumento com range de 0 a 200 graus Celsius, e esse instrumento possui uma zona morta de 0,1% do span. A zona morta do instrumento pode ser calculada da seguinte forma. Vamos lá, peraí. Primeiro ponto, eu tenho range de 0 a 200 graus Celsius, logo meu span é de 200 graus Celsius. 0,1% do meu span, ele representa 0,2 graus Celsius, já com o span de 200. Correto? O que isso significa? Que se eu colocar esse meu instrumento para medir alguma coisa que está em 0 graus Celsius, ele só vai começar a indicar alguma coisa a partir de 0,2 graus Celsius. Tá? É isso que significa a zona morta. Se a zona morta dele fosse de, sei lá, 5 graus Celsius, eu precisaria variar pelo menos 5 graus Celsius para começar a detectar alguma coisa. Beleza? Então, isso é o conceito de zona morta. É uma faixa ali da nossa leitura que o sensor não detecta nada. Tá? Aqui é um conceito interessante, esterese. O que ela é? Ela é a máxima diferença, a diferença máxima apresentada por um instrumento para o mesmo valor em qualquer ponto da faixa de trabalho quando a variável percorre toda a escala no sentido ascendente e descendente. Muito complicado entender assim, vamos para um gráfico. Imagine que eu coloquei meu termômetro num processo e aqueci ao máximo esse processo, até o limite lá, com 100% na entrada, e depois eu resfriei ao máximo o processo, medindo ele. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Durante a calibração de um determinado instrumento, esse instrumento tem um range, passado, ele tem range de 0 a 200 graus Celsius, tá? Ou seja, 0 a 100% dele, sendo que 100% equivale a 200 graus Celsius. Ele foi levantado a curva semelhante ao que a gente está vendo aqui. Então, como é que ele é? A diferença entre 13,6 mA e 10,4 mA corresponde a 120 graus Celsius e 110 graus Celsius, que é isso que nós estamos vendo no gráfico ali. Isso representa o erro de histereses correspondente a 20% do span. Percebam? Então, nesse exemplo, apresenta um exagero no valor de histerese. Claro que não vou ter um erro tão grande assim, mas é só para a gente poder entender que em alguns processos, o valor que você está lendo enquanto está aumentando a variável pode ser diferente do valor que você está lendo quando está diminuindo. É como se dissesse assim, o caminho de ida é diferente do caminho de volta. Isso é chamado de histerese. Tá? Normalmente a gente expressa ele em porcentagem do span. Beleza? Ou seja, porcentagem da faixa de alcance. Né? Bom, aí já quase encerrando, repetibilidade, né, que é a máxima diferença entre diversas medidas para a mesma variável. Né? Vou pegar aí um exemplo. Né? Ela também é expressada em porcentagem de span, né? E um outro exemplo aqui com um instrumento que tem um range de instrumento que mede vazão, vai ter um range de 0 a 100 litros por minuto, tá? E ele tem uma repetibilidade de 10% do span com uma exatidão de 20% do span. Quando uma vazão real na primeira passagem, você está subindo o valor de 500 litros por minuto, e o instrumento indicar 600 litros por minuto, numa segunda passagem ascendente com vazão real de 500 litros por minuto, o instrumento indicará 600 até 600 litros por minuto, conforme a gente consegue ver na figura, né? Ou seja, a repetibilidade aí em função da histerese. Conforme eu vou fazer no mesmo processo várias vezes, eu vou vendo que ele não tem só um caminho de ida e um caminho de volta. Ele pode ter alguns caminhos de ida e alguns caminhos de volta. Isso está associado aos nossos erros aí. Beleza? Então isso aí, a gente encerra o conteúdo da nossa primeira aula. Eu deixo algumas referências que utilizamos para esses conceitos. E a gente se vê na próxima aula. Até a próxima.